Voltando onde a gente estava na parte onde o Império Romano se separou em dois, que eles dividiram para fazerem administração melhor. Separaram em duas partes, a parte ocidental e a parte oriental. Vamos lá. Antes de falar, eu tenho que falar que os cristãos eles eram perseguidos na Roma Antiga. A religião romana na época era a mitologia grega, mas só com os nomes diferentes. Zeus se chamava Júpiter, Ares se chamava Marte. Por sinal, os nomes dos planetas pegaram dos deuses romanos. Mas continuando, os cristãos eles eram perseguidos na Roma Antiga. Os imperadores matavam. O Pedro lá foi torturado, crucificado de cabeça para baixo. Eles pegavam como gladiadores para lutar contra leão, esses bichos aí. Torturavam, cara. Era assim. Eles eram assim na época. Tinha esse imperador, que foi um dos melhores imperadores romanos, que ele era meio doidinho às vezes. Mas ele teve um vidente lá que falou: "Ah, sei lá o que se tu aceitar o cristianismo, tu vai virar imperador." Antes dele ser imperador. E daí ele aceitou, ele teve um sonho lá que ele tava falando com Deus, assim, bem viajado mesmo, né? E daí ele ganhou, ele conseguiu virar imperador. E daí, ele como recompensa, assim, ele põe o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E daí tiraram os deuses antigos lá e os cristãos não estavam sendo mais perseguidos daí por causa dele. O cristianismo, ele só é famoso hoje em dia por causa desse cara. Que esse cara que fez o cristianismo a religião mundial. Que o Império Romano, naquela época, era o país daquela época. Metade da população do mundo era do Império Romano naquela época. Agora eu vou falar como que o Império Romano começou o começo do fim. Como que eles começaram a acabar com o próprio Império. O Império Romano, ele teve um fim bem besta, assim, cara. Tipo, bem besta mesmo. O Império Romano, o fim dele, tem vários motivos, né? O principal é os escravos. Deixa eu explicar que vai ser demorado agora. Os escravos, onde os romanos invadiam, eles tinham escravo, eles capturavam os caras e pá, e faziam os escravos daí, eles de escravo. E os caras não trabalhavam, era só os escravos que trabalhavam nas fazendas, buscando água, essas pegas aí de comida, sabe? E daí, os escravos, tinha uma lei lá do Império Romano, que cada, se eu não me engano, 10 anos por aí, o cara ia ser livre, ia virar cidadão romano e não ia ser mais escravo. E daí, passou um tempo e começou a ficar sem ninguém para trabalhar na fazenda. Começaram a ficar sem comida, cara. Os caras não tinha mais escravo para trabalhar. E eles não estavam conseguindo mais invadir lá os bárbaros para conseguir mais escravo. Também estava tendo muitas doenças assim no Império Romano, na fronteira. E os bárbaros, os germânicos e os hunos também. Já ouviu falar dos hunos? Estavam querendo, viram que o Império Romano estava fraco, sem comida, doente, as pessoas estavam lá. Aproveitaram, invadiram. Um bárbaro lá, que eu vou pôr aí na tela o nome, que eu esqueci agora. Ele marchou até Roma e queimou Roma, roubou, saqueou Roma e deixou em pedaço. E o Império Romano do Ocidente ficou todo ferrado, assim, sabe? E o outro Império Romano, que tava lá no outro lado do Oriente, ficou de boa, porque a doença não chegou lá, lá tinha, não era de escravo, assim, e lá eles não tretavam com os bárbaros. E esse Império Romano que estava lá no lado, vou ter que falar rápido porque o tempo está acabando aqui do aplicativo. Esse Império Romano que estava aí no lado, ele virou Império Bizantino, durou por 1000 anos. E o outro Império Romano acabou assim. A cultura do Império Romano influenciou muito da história. E eu tô 12 horas editando esse vídeo, eu tô morto, cara. E finalmente acabei aqui, então a cultura do Império Romano durou por, tipo, a vida toda. Até hoje a gente vê em filmes, séries, essas coisas. Rapaziada, como é de costume, em todo vídeo tem os extras.
Deixa eu explicar o que aconteceu, rapaziada. Eu tava editando o vídeo no celular e tal, bateu uma sede, que não fui pegar uma garrafa na cozinha. E eu ouço um barulho, assim, ó, bem, mais ou menos assim. Daí eu vejo, assim, no chão, um bagulho, assim, meu Deus do céu, eu caguei 10 quilos de bosta nas calças. Eu vi era um rato, eu berrei, assim. Nossa senhora, nossa, eu fiquei meia hora brigando com o rato, eu de madrugada, minha mãe dormindo, tudo assim. Cara, que eu fiz pra Deus pra acontecer isso comigo? E esse foi o trabalho. Demorou muito, mereço um 10 aí. E minhas palmas aí também. Agora é a vez do Rafael de Verdade aí de falar. Falou!